Bom, e aí galera, tá fazendo aqui um vídeo hoje sobre complexidade ciclomática. Bom, vocês podem estar olhando essa fórmula aqui, né? Ela depende de arestas, nodos, tá? Essa constante aqui. Bom, de onde que vai sair isso? Isso vai sair do nosso grafo de fluxo de controle que a gente vai fazer. Bom, e esse grafo tem certas regras. A gente tem aqui a sequência, né? Que é uma atribuição que a gente tem aqui. Quando for um switch case, quando for um if then else, né? Condições aqui, quando for os laços, né? O while e o até, enquanto e o até. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui, ao invés de explicar cada coisa, fazer exemplo de cada parte aqui das propriedades, eu vou aplicar direto no exemplo e daí fica, acho melhor a gente ver passo a passo o que está acontecendo. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é uma atribuição i igual a zero. Então a gente vai colocar aqui nessa atribuição i igual a zero. Não precisa colocar aqui para calcular a complexidade ciclomática o que a gente está fazendo em cada nodo, tá bom? A gente só está colocando aqui para se organizar e para o nosso grafo ficar semelhante ao nosso código, né? Para a gente conseguir ir de um para outro de maneira simplificada. Bom, a gente acabou de fazer essa atribuição aqui. Então agora a gente vai para a próxima operação que a gente tem embaixo, que é o while. Bom, o while a gente tem que olhar a condição dele, né? No caso aqui é i ser menor que 1, menor que n menos 1. Isso aqui vai dentro do nodo, ok? E a gente tem que olhar também quando isso aqui for falso, para onde que a gente vai. No caso aqui a gente vai para o final do programa, né? Porque não tem mais nada aqui para baixo. Então vamos escrever aqui para ficar melhor de entender. A gente vai ter a nossa condição, né? Que no caso é o i ser menor que n menos 1, tá? E daí, por exemplo, não, vou mostrar aqui direto. Se essa condição aqui for verdadeira, né? Vou botar vzinho de verdadeiro, a gente vai executar todo esse bloco daqui de dentro, ok? Tá, mas e se for falso? Bom, se for falso, como eu já tinha dito, a gente vai pro final. Então, e até o fim aqui. Fica melhor de botar o fim, vou botar aqui. Ficou um pouco grande. Nosso fim, que vai representar um nodo aí. Bom, vamos lá. É um nodo aqui, porém a gente não vai representar nesse nosso cálculo aqui, tá? Ele não vai equivaler como um nodo. Então a gente tem que cuidar isso. Só pra ficar claro. Mas aqui na representação a gente bota o fim como sendo um nodo. Então vamos lá. I menor que n menos 1, se for verdadeiro, eu entro para dentro do while aqui. O que é a primeira coisa que a gente tem aqui? Uma atribuição. Atribuição j recebe i mais 1. Então vai ter um j aqui. J recebe i mais 1. Bom, depois que a gente executar esse j recebe i mais 1 aí, o que a gente faz? A gente vai entrar em outro while. Esse while vai ir até aqui, tá? Então, que nem a gente fez antes, né? Vamos botar aqui a nossa condição. Que nossa condição é agora o j ser menor que n. Então a gente entra na nossa condição aqui. J menor que n. Se j não for menor que n, a gente vai ter uma condição aqui que vai ser falso, por exemplo. Para onde a gente vai? Bom, se aqui essa condição, como é um enquanto, for falsa, a gente cai para fora do while e executa a próxima instrução,
que no caso aqui é o I recebe I mais 1, essa atribuição. Então a gente vai fazer nossa atribuição aqui. I recebe I mais 1. E depois, para onde a gente vai? A gente volta para o while, porque a gente não pode esquecer que a gente ainda está dentro desse while maior aqui. Deixa eu apagar aqui que é até o end do aqui. Tá? A gente ainda está dentro desse while maior. Então depois que a gente fizer a atribuição, a gente volta lá para o nosso primeiro while. Tá aqui. Seguindo aqui, se o while for verdadeiro, a gente vai executar o do. Então a gente vem para cá, condição verdadeira. Se for verdadeiro, a gente vai entrar no if. Bom, aqui é um caso importante. O if tem uma certa particularidade que a gente vai discutir agora. Bom, a gente vai olhar aqui o if e a gente vai anotar nessa nossa tabelinha de consulta que o if tem duas condições sempre, uma verdadeira e uma falsa. Só que aqui a gente podia pensar, bom, se o if aqui for verdadeiro, eu vou para um lugar e depois vou para o outro e sigo o fluxo normal. E se for falso, eu sigo um fluxo normal aqui de forma disjunta, tá? Bom, isso é um erro que a gente faz aqui para montar o nosso gráfico de fluxo de controle. O que a gente faz? Seguindo a nossa tabelinha aqui, a gente faz disjuntamente o verdadeiro e a gente faz disjuntamente aqui o falso. Porém, eles têm que voltar para o mesmo ponto depois. Ou seja, a gente vai ter que unir esses dois pontos depois. Bom, chega de riscaria aqui, vamos seguir o nosso grafo, explicitando o que a gente acabou de entender. Bom, vamos lá. Se for verdadeiro essa nossa condição aqui, a gente vai entrar no nosso if, né? Então vamos escrever a nossa condição do if aí. Bom, a condição que a gente tem é o AI ser menor que o AJ. Bom, se o AI for menor que o AJ, a gente vai para a nossa parte verdadeira aqui. A gente vai para a nossa parte verdadeira, que a gente faz o swap. Então aqui a gente vai ter o swap. Bom, daí a gente deixa parado aqui. Bom, aqui o que a gente faria? Depois de fazer o swap, a gente já voltaria direto para o nosso pequeno while aqui, né, que é o while do j-n, tá, de forma disjunta, pensando sem olhar na tabelinha, tá. Só que isso aqui é um erro na hora de fazer o gráfico de fluxo de controle. A gente precisa botar esse nodo que une o verdadeiro e falso do if then else. Bom, agora a gente vai fazer o else aqui no if, né, então é falso. O que eu faço se for falso? Nada, né? Eu já voltaria direto pro while, né? Eu vou marcar aqui com alguma cor diferente os nossos whiles pra gente não se confundir agora que começou if, né? Então o nosso primeiro while que a gente tinha era esse aqui, né? E o nosso segundo while era esse aqui, né? Do j-n. Então aqui, o que é um erro, né? É a gente voltar de forma disjunta pro nosso laço, tá? Então, como é que a gente vai fazer para consertar isso? A gente vai fazer esse nodo de união aqui, tá? Vou até fazer de outra cor, que ele não vai ter nada, e vai apenas unir a parte verdadeira e a parte falsa do nosso if, tá? Então, é isso aí. Então, esse aqui é o que vai voltar lá pro while. Então, a gente volta, né, lá pro nosso while, a partir desse nosso nodo de união aqui, baseado na nossa propriedade da tabela. Bom, e era isso então, né, para fazer essa parte. Vamos ver se a gente acabou. Ó, depois do if a gente acabou, voltou pro while, né?
e a gente já tinha coberto as duas condições do primeiro while lá, né? Que era ser verdadeiro e ser falso. A gente só vai pro final a partir desse while grande aqui, tá? Sempre quando a gente sair desse while menor aqui, a gente vai e executa o nosso while maior. Porque a gente tem o while grande aqui e esse while menor por dentro aqui. Está contido dentro desse outro while. Então, a partir do momento que a gente sai desse while menor, a gente vai ter que executar a condição do while maior aqui de fora, para depois ir para o fim. Tá? Essa apresentação aí ficou um pouco ruim, mas deu para entender, eu acho. Bom, dado que a gente acabou de construir nosso gráfico de fluxo de controle, a gente vai calcular agora nossa complexidade ciclomática. Bom, agora é só contar aqui e aplicar na fórmula, né? Vamos ver. Quantos nodos a gente tem? Sem contar o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente conta esse nosso nodo aqui, o nodo da tabela, tá? Que é o nosso nodo de união. Então, a gente tem 8 nodos. Tá? Agora vamos contar o número de arestas. Bom, vamos estar com cuidado aqui, vou ir marcando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aqui. Desculpa, pessoal, eu esqueci de contar o fim. No fim eu falei que não contava o fim, a gente conta sim. Eu acabei me confundindo. Bom, essa é uma errata que eu vou botar no vídeo. Agora que eu vi o resultado, eu acabei me confundindo aqui. Tá. Bom, a gente conta o fim, eu tava me confundindo com outra matéria. Acho que ficou meio confuso, mas eu vou botar uma errata no meio do vídeo pra explicar isso aí. Que na hora que eu falei lá no início do vídeo que a gente não contava o fim, eu tava cometendo um erro. Eu falei com bastante certeza, até porque eu tava confundindo com outra matéria. Tá? A gente conta o fim sim, eu vou fazer uma errata. A partir do momento que eu falar isso no início do vídeo, vai ter uma errata lá. Então tá, a gente conta o fim aqui, então a gente tem 9 nodos. Tá? Agora eu acabei lembrando. A gente tem 9 nodos aqui. Tá? A gente conta o fim. Então a gente tem 9 nodos e 11 arestas, né? Que nem eu tinha contado aqui. 11 arestas. Bom, agora a gente bota na fórmula, né? Então, o que a gente tinha aqui? 11 arestas. Mais quantos nodos? 9 nodos. Mais 2, que é mais? Também a forma tá errada. Mais 2 aqui a forma. A forma não dá pra conseguir na internet também, essa é a fórmula de menos. Mais 2. E aqui no meio que é menos. Confundi. Tinha que fazer sem consultar, né? Isso que dá. Bom, então 11 menos 9 mais 2, isso vai nos dar uma V de G de 4. Bom, peço desculpa por alguns erros que eu cometi ao longo do vídeo. Eles vão ser... Acabei de fazer errata aqui no final do vídeo e ao longo do vídeo também eu vou fazer as correções, né, com as anotações do YouTube. Tá? Espero que tenha entendido o grafo, tenha entendido a forma, né, que é essa forma aqui, é a forma final que a gente usa, né, para calcular a complexidade ciclomática. Espero que tenha entendido as propriedades, principalmente nessa parte aqui do if, que pode ser um pouco confusa, né? Espero que eu tenha clareado um pouco isso. E acho que é isso, então. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Se gostou do vídeo, dá aquele famoso joinha, se inscreve no canal e é isso aí, galera. Valeu.